Oi, pessoal! Na aula de hoje, nós veremos a matéria sobre aspecto, que é a última matéria do nosso curso. Para isso, eu vou compartilhar meus slides com vocês e nós daremos início à nossa aula. Bom, na aula de hoje, especificamente, nós veremos a diferença entre o aspecto gramatical e o aspecto lexical. E vocês lerão o capítulo 4 do livro Introdução à Semântica Lexical, das páginas 140 a 147. Essa parte do capítulo já se encontra disponível na semana correspondente do Moodle. Bom, primeiro nós vamos começar analisando a diferença entre o tempo verbal e o aspecto. O tempo verbal, que é marcado na morfologia do verbo, lá nas desinências verbais, é considerado uma noção deítica. Por quê? Porque situa o evento descrito na sentença no presente, no passado ou no futuro em relação ao enunciado proferido pelo falante. Ou seja, se eu digo uma sentença do tipo ontem eu comi macarrão, nós temos esse tempo verbal de pretérito perfeito e esse tempo, ele situa o ocorrido no momento passado em relação ao momento da minha fala. Mas se eu digo, por exemplo, amanhã eu vou jogar futebol ou amanhã eu jogarei futebol, essa morfologia verbal, né, expressa pela perífrase vou jogar, ou então pela desinência verbal ei, ela dá a ideia de que o evento descrito pela sentença acontecerá num momento futuro em relação ao momento do enunciado. Então, exatamente por situar os eventos descritos nas sentenças numa linha temporal de presente, passado e futuro, é que, né, no caso passado, presente e futuro, é que o tempo verbal é considerado uma noção deítica, porque situa os eventos descritos nas sentenças nessa linha do tempo. Já o aspecto verbal é considerado uma espécie de tempo não deítico, porque não vai situar, ele não tem a função de situar o acontecimento dos eventos numa linha temporal de passado, presente e futuro. Ele é considerado uma espécie de tempo interno da situação. É como a situação se desenrola no decorrer do tempo. Se é algo mais pontual ou algo mais durativo, se é algo que possui um resultado final ou não possui um resultado final, se é um verbo que diz respeito a um acontecimento ou se é um verbo que está trazendo apenas uma constatação sobre uma determinada situação. Então, o aspecto, seja ele gramatical ou lexical, a princípio ele é considerado como tempo não deítico, como tempo interno que está relacionado ao desenrolar da situação descrita pelo verbo. Então, por exemplo, quando a gente diz Rafaela dançava sempre e Rafaela dançou ontem, nós temos aí que, em relação ao tempo verbal, ambas as sentenças apresentam o verbo dançar no tempo passado, contudo, em um, nós temos a interpretação de que Rafaela tinha o hábito de dançar, enquanto em dois nós temos a interpretação de que isso foi um evento pontual. E essa interpretação, ela não é dada pela marca de tempo, não é dada pela noção de tempo verbal, porque, como nós já vimos, ambos os verbos estão no tempo passado. O que difere essa leitura habitual da leitura pontual é a noção aspectual, neste caso, e neste caso específico está relacionada ao aspecto gramatical. Enquanto em um nós temos o aspecto imperfectivo, em dois nós temos o aspecto perfectivo. Como eu disse, Rafaela dançava sempre, ela tinha o hábito de dançar, e Rafaela dançou ontem, dançou uma situação específica.
Então, o aspecto gramatical, ele é dividido em basicamente em aspecto perfectivo e aspecto imperfectivo. O aspecto perfectivo é aquele que descreve a situação pelo que nós chamamos de ponto de vista externo, como se fosse um todo, algo concluído, acabado, como se eu fosse um mero observador externo dessa situação. O meu interesse ao utilizar o aspecto gramatical perfectivo não é mostrar as diferentes fases, não é mostrar como se deu o desenrolar dessa situação, e sim pontuar que ela aconteceu. E ele é atualizado pelo pretérito perfeito. Essa terminologia, ser atualizado, é a terminologia que se utiliza, tá? Nas pesquisas, nos trabalhos de aspecto gramatical. Isso quer dizer que ele é representado pelo pretérito perfeito. Então, é uma sentença do tipo: a estudante escreveu uma bela redação e que passa a ideia, ou então, como eu mostrei anteriormente, a Rafaela dançou ontem, em que nós temos essa ideia de algo concluído, acabado, uma situação pontual, e que eu não me detalhei no desenrolar em como se deu esta situação. Já o aspecto imperfectivo descreve a situação, porém do ponto de vista interno, mostrando como foi o seu desenrolar, como foram suas fases, como foram suas etapas. E ele se divide em habitual e contínuo. E o contínuo ainda pode ser dividido, segundo um autor que chama Conry, em progressivo e não progressivo. Contudo, essa divisão entre contínuo progressivo e contínuo não progressivo, ela parece não se sustentar no português, porque, pelo menos no português, é muito difícil a gente desatrelar a ideia de progressividade da ideia de continuidade. Então, parece que por ser contínuo, automaticamente já é progressivo. Vocês vão ver como essa diferença não se sustenta um pouquinho mais adiante, tá certo? Bom, vamos começar então entendendo o aspecto imperfectivo habitual. Ele, como o próprio nome já diz, expressa ações que denotam hábitos e ele é atualizado, ele é representado pelo pretérito imperfeito e pelo presente, como nas sentenças em Paulo escrevia quando jovem, em que nós temos essa noção de hábito sendo passada e temos a morfologia de pretérito imperfeito, e a sentença em 5, Maria escreve habitualmente, que nós temos também esta noção de hábito sendo transmitida e com a marca de presente no verbo, na morfologia verbal. Já o aspecto imperfectivo contínuo é utilizado quando nós queremos descrever uma ação composta por fases sucessivas que progridem no tempo. Então, ele é atualizado, ele é representado pela perífrase verbal estar mais gerúndio e pelo pretérito perfeito também. Porém, o pretérito perfeito, para representar o imperfectivo contínuo, ele tem que ser acrescido de alguma informação indicando que a interpretação da sentença não é habitual, como eu mostrei anteriormente, em Paulo escrevia quando jovem, porque o pretérito imperfeito sozinho, ele denota essa ação de hábito. Para que ele possa denotar o aspecto contínuo, ele deve vir com alguma informação adicional, como é o caso de 7. No dia do acidente, o homem corria na lagoa. Se eu não tirar, se eu não explicitar, né, se eu tirar fora esse no dia do acidente e falar só a sentença, o homem corria na lagoa, isso já tem a interpretação habitual. Mas como eu acrescentei essa informação temporal de que foi em um determinado dia específico, o homem corria na lagoa, então eu entendo que alguma coisa do tipo, enquanto o acidente aconteceu, o homem estava correndo na lagoa, que é essa ideia de continuidade, essa ideia de progressão. E em 6, nós temos a perífrase verbal, estava correndo, também representando essa ideia de continuidade.
Não há uma relação necessária. Perdão, gente, só um minutinho. Para o Comey, que é aquele autor que eu mencionei, que diz que o aspecto contínuo se divide em progressivo e não progressivo, a diferença estaria aqui, que enquanto 6 seria o contínuo progressivo, 7 seria o contínuo não progressivo. Contudo, parece que nós não conseguimos ter esse tipo de leitura no português. A gente entende, tanto em 6 quanto em 7, que a ação de correr do homem é algo contínuo que foi progredindo de acordo com o passar do tempo, de acordo com o decorrer da situação. Agora sim, não há uma relação necessária entre a marcação morfológica de tempo verbal e o aspecto gramatical, ou seja, aspecto e tempo, como nós já vimos lá no comecinho, não são a mesma coisa. Há casos em que o verbo está marcando na morfologia tanto tempo quanto aspecto, como em a menina escreveu uma carta ontem, que a gente tem a morfologia marcando tempo passado e marcando aspecto perfectivo, ou então o homem corria na lagoa na hora do acidente, que a gente tem a morfologia marcando tempo passado e aspecto imperfectivo contínuo, mas nós temos casos em que nós temos a marcação de tempo verbal e nós não temos nenhum aspecto gramatical sendo atualizado. Isso é chamado por Travaglia de não aspecto. É o caso, por exemplo, das sentenças em 8 e em 9. O aluno viu a professora escrever uma carta, nós temos aí essa morfologia de tempo do verbo escrever, de tempo não, né? Essa morfologia do verbo escrever no infinitivo, e aí a gente não pode dizer que essa sentença, a professora escreveu uma carta, descreve algo acabado, concluído, pontual, e nem algo que é habitual ou algo que estava em progressão. Então, essa parte, né, essa sentença, a professora escrever uma carta, ela não atualiza nenhum aspecto gramatical, e em 9, a professora vai escrever ou escreverá uma carta em que nós temos o tempo verbal futuro, também nós não temos a atualização de nenhum aspecto gramatical, pois nós não temos a ideia do perfectivo, que foi algo concluído, acabado, nós não temos a ideia de hábito e nem a ideia de progressão, que são tipos de aspecto imperfectivo. Então, o infinitivo e o futuro, por exemplo, eles não atualizam nenhum aspecto gramatical. Passando agora para o aspecto lexical, ele é uma propriedade semântica que não vem marcada na morfologia verbal e ele faz parte, ele é inerente, ele está entranhado no sentido do verbo. Ele se encontra na entrada lexical do item verbal. O que é entrada lexical? Se a gente pensar que a nossa mente é uma espécie de dicionário, cada palavra vai ter uma entrada lexical, vai ter uma caixinha com as informações a respeito dessas palavras, dessa palavra, do significado dessa palavra. Vai ter informação não só a respeito do significado, mas também a respeito da sintaxe, por exemplo, no caso dos verbos. Quantos argumentos o verbo pede para ter o seu sentido completo, qual a ordem que esses argumentos aparecem, no caso do sentido, qual o tipo de papel temático que esse verbo atribui aos seus argumentos, e o aspecto lexical é um tipo de informação a respeito do sentido verbal. E nós evidenciamos a existência do aspecto lexical porque diferentes tipos de verbos que apresentam o mesmo aspecto gramatical podem ter interpretações aspectuais diferentes. E se eles têm o mesmo aspecto gramatical, né, se eles estão com a mesma marca morfológica que corresponde aí a essa marcação gramatical, ou então a marcação temporal, por que eles têm uma leitura diferente? Porque, além do aspecto gramatical, existe um aspecto lexical que é próprio, inerente de cada verbo. Então, vejamos as seguintes sentenças. O menino está dançando, o menino está chegando e a modelo está cabendo na calça 34. Os três verbos acontecem com a perífrase estar mais gerúndio,
Só que em um, nós temos essa ideia de que a ação está acontecendo e está em progressão. Então, aí nós temos a atualização do que nós chamamos de aspecto gramatical imperfectivo contínuo. Mas em 2, o menino está chegando. Chegar é um evento muito pontual, certo? Que acontece ali exatamente naquele momento. Esse processo da gente ir para o local não é chegar no local, a gente está indo. Né? Então, estar chegando, a gente não entende como um desenvolvimento da ação de chegar. A gente entende como, quando a gente diz essa sentença, o menino está chegando, nós entendemos que ele está prestes a chegar, certo? Essa ideia de iminência do evento acontecer. E em 12, a modelo está cabendo na calça 34, também nós não temos essa leitura de progressão, de continuidade, mas sim uma leitura de mudança de estado, que ela não cabia e passou a caber. O que isso nos mostra? Isso nos evidencia a existência do aspecto lexical, porque, como eu já disse anteriormente, se os verbos estão na mesma morfologia, com estar mais gerúndio, e se não existisse aspecto lexical, só existisse o aspecto gramatical, todas essas sentenças eram para atualizar o aspecto gramatical imperfectivo contínuo. Contudo, apenas o verbo dançar passa essa ideia de imperfectividade, de continuidade, de progressão, enquanto os demais verbos não passam essa ideia. Um passa a ideia de que o evento está prestes a acontecer e o outro passa uma ideia de mudança de estado. Então, isso quer dizer que dançar tem um aspecto lexical próprio, que nós veremos que é um aspecto de atividade. Chegar tem um outro aspecto lexical próprio, que é o que nós veremos que é o aspecto de achievement. E caber tem um outro aspecto lexical próprio, que nós veremos que é o aspecto de estado. Então, quem propõe essa noção de aspecto lexical, como nós utilizamos hoje, é um autor que chama Wendler, lá em 67, e ele propõe a existência de 4 classes aspectuais, e os verbos se dividem por essas 4 classes aspectuais. Como eu já disse, atividades, estados, achievements, e a 4ª classe é a classe dos accomplishments. E esses verbos, né, essas classes aspectuais, elas são classificadas baseadas em 3 pares básicos de valores aspectuais. O primeiro par é a estatividade versus a dinamicidade, ou seja, os verbos descrevem acontecimentos, ou seja, são dinâmicos, ou apenas trazem constatações sobre determinadas situações, são estativos. Os verbos são pontuais, descrevem situações pontuais ou durativas, e descrevem situações télicas, ou seja, que caminham para um resultado final, ou atélicas, que não apresentam um resultado final. Então, essas 4 classes de verbos, atividades, estados, accomplishments e achievements, elas são classificadas baseadas nesses 3 pares de valores aspectuais. E é importante a gente ter uma noção entre... perdão, gente, aqui eu escrevi estado básico e estado derivado, perdão. Aqui é aspecto básico e aspecto derivado. Eu vou consertar nos slides antes de enviar para vocês. Existe o aspecto básico do verbo, que é aquele que ele carrega na sua entrada lexical. E existe o aspecto que é considerado o aspecto derivado, que seria mais ou menos o aspecto da sentença. Por quê? Porque, às vezes, a morfologia verbal, ou seja, como a gente coloca o tempo verbal que a gente escolhe e certos adjuntos que a gente coloca na sentença, eles influenciam na leitura aspectual. Mas o aspecto lexical básico é aquele que o verbo carrega na sua entrada lexical. Como a gente concebe o evento, a eventualidade descrita pelo verbo, independentemente da sentença. Enquanto na sentença, devido a interações com a morfologia verbal e com outros adjuntos, esse aspecto pode se alterar, e aí sim nós temos um aspecto derivado, que é considerado o aspecto da sentença. Só um exemplo, isso a gente vai ver mais adiante, tá? No decorrer dessa matéria. Mas em 13, a gente tem a modelo cabe na calça 34.
Então, se a gente pensar, o verbo caber, qual seria o aspecto lexical básico desse verbo? Ele descreve um acontecimento? Não, ele faz uma constatação, ele dá uma espécie de característica da modelo. Então, ele é um verbo que não apresenta dinamicidade, ele é um verbo estativo. Ele descreve algo pontual que aconteceu aí exatamente naquele ponto? Também não. O verbo caber, ele descreve situação durativa. Se eu digo que o livro cabe no guarda-roupa, isso não é um ponto específico. O livro sempre cabe no guarda-roupa. E ele também é considerado atélico, porque ele não caminha, ele não descreve uma situação que caminha para um ponto final. Então, o aspecto básico do verbo caber seria um aspecto de estado. Contudo, na sentença em 14, nós temos a sentença: a modelo está cabendo na calça 34. Como nós já vimos, isso passa uma ideia de mudança de estado, ela não cabia e passou a caber. Então, aí sim, essa sentença é interpretada como um acontecimento nessa sentença específica. Então, essa sentença, ela tem esse valor aspectual da dinamicidade. Ela é pontual, certo? Porque naquele momento ali ela está cabendo na calça 34, mas antes ela não cabia. E é télico, porque teve esse resultado de conseguir caber na calça 34. Então, aqui já vocês viram que mudou os valores aspectuais, então muda também o aspecto. Aqui, como nós veremos mais adiante, como eu já mencionei, o aspecto básico é de estado, enquanto em 14 nós temos um aspecto derivado de atílme. Bom, pessoal, para a aula de hoje, nós temos apenas estes conceitos, essa introdução do aspecto gramatical e do aspecto lexical e a diferença entre ambos. E agora, nas próximas aulas, nós vamos analisando cada uma dessas classes, das 4 classes aspectuais propostas pelo Wendler. Não deixem de ler o capítulo e até a próxima aula. Tchau, tchau!